Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa terceira teleaula de banco de dados. Eu gostaria de começar agradecendo a gentileza expressa por vocês através de e-mails que recebemos, mas também gostaria de dizer a vocês que a aula não é o produto apenas do professor, e sim de uma equipe inteira, a nossa equipe de educação à distância, a quem eu estendo esses elogios que vocês enviaram, ok? Então, para começar essa aula, nós vamos fazer uma revisão da teleaula número 2, e para isso nós convidaremos o professor Alessi, quem conduzirá essa parte, ok? Então, professor Alessi, por favor. Olá pessoal, sejam bem-vindos, espero que tenham estudado bastante, resolvido os exercícios, tá? Antes de iniciar aí a nossa revisão, eu gostaria de passar alguns avisos paroquiais aí como é tradicional, ok gente? Primeiro, eu gostaria de avisar para vocês que no ambiente Sofia, nós iremos disponibilizar a partir de sexta-feira duas ferramentas muito importantes para o uso de vocês, que é o fórum e o chat, tá? Então, a partir de sexta-feira, vocês poderão utilizar esses elementos, o chat para fazer comunicação entre vocês, trocar informações, tirarem dúvidas a respeito do conteúdo das disciplinas, né? E o fórum, né, será feito um fórum por disciplina, onde haverá discussões a respeito dessa disciplina, né? O fórum será separado, ok, gente? A partir de sexta-feira, então, aproveitem esse novo recurso que vocês terão, ok? Bom, além disso, mais dois avisos. Primeiro, está disponível no portal, tá, o material complementar à lista de exercícios, tá? Lembrem, essa lista de exercícios vocês terão que entregar no dia 21/11, aquele cartão que é o cartão resposta, ok, gente? Entreguem para o tutor presencial. Muito bem. O segundo aviso é que na próxima quarta-feira, vocês já devem saber, nós teremos a prova. Lembrem-se que a prova será no primeiro horário, ok? Então não se atrasem e no segundo horário, depois do término da prova, a partir das 20h50, nós teremos aula normalmente, ok, gente? Bom, agora nós vamos começar com uma pequena revisão a respeito da aula passada, ok? Lembre-se que nós começamos na aula passada a falar sobre o quê? O modelo relacional de banco de dados, tá? Vocês lembram lá de matemática para computação, nós falamos em teoria dos conjuntos, nós falamos sobre relações, tá? Aquela teoria é aplicada para o modelo relacional, ou seja, ele é um modelo matemático. Nós vamos deixar um pouco de lado esse modelo, vou dar uma visão geral rapidamente a respeito da álgebra relacional, mas depois nós vamos conversar sobre alguns conceitos que vocês têm que dominar para a utilização no dia a dia, ok? Bom, a ideia do modelo relacional, vocês podem pensar uma relação como sendo uma tabela, né? Fica fácil você trabalhar. E aí você faz as operações vendo essa tabela como sendo o quê? Um conjunto de linhas, né? Aí vem aquela teoria dos conjuntos. E aí a gente pode fazer o quê? Bom, se duas tabelas estiverem com o mesmo conteúdo, ou seja, se duas tabelas tiverem, por exemplo, nome, endereço, então o que a gente pode fazer? Nós podemos unir essas duas tabelas, né, cujo resultado vai ser o quê? O total de linhas da primeira tabela mais o total de linhas da segunda. Se existirem linhas iguais, elas não serão duplicadas. Ok, gente? Então, se nós tivermos uma tabela A com 20 linhas, todas as linhas distintas, com nome e endereço, e uma tabela B, da mesma forma, com 10 linhas, no processo de união, o que vai acontecer? Nós teremos 30 linhas, né, uma tabela nova resultando em 30 linhas, com o quê? Isso se todas as linhas das duas tabelas forem diferentes. Se forem iguais, não haverá duplicação. Como é que funciona, por exemplo, a intersecção? Bom, a intersecção dessas duas tabelas, você pegará apenas o quê? As linhas que forem iguais. Então, se nós considerarmos a tabela A e a tabela B não tendo nenhuma linha em comum, o que vai acontecer? Nenhuma linha igual, automaticamente nós não teremos como resultado nenhuma linha na nova tabela, né? Então, a intersecção dessas duas tabelas terá como resultado uma tabela sem nenhuma linha, né? Conforme o número de linhas forem comuns, aí o resultado será essa nova tabela. Essas linhas irão para a nova tabela. Bom, união, intersecção e diferença, como é que fica? Bom, a diferença é a seguinte, você vai pegar a tabela A
né, e vai tirar as linhas que são comuns entre A e B. Né? Então, o resultado entre a diferença de uma tabela A e uma tabela B serão o quê? Todas as linhas da tabela A que não existirem na tabela B. Ok, gente? Bom, isso já dá uma ideia de como você vai fazer o quê? Operar essas relações, ou melhor, como o computador faz isso. Nós temos uma facilidade, a gente vai trabalhar com SQL, e o SQL é uma linguagem de alto nível e esconde, né? É uma camada que esconde toda essa complicação. O computador vai decidir como fazer, né? O SQL só vai dizer o que você vai ter que fazer. Então fica muito mais fácil. Vocês vão começar a aprender SQL hoje, né? A partir da definição de um banco de dados. Né? Vocês vão aprender hoje a definir a estrutura de um banco de dados. Bom, outros conceitos importantes que nós temos em relação à questão do banco de dados relacional. A questão de chave, gente. Lembra que a gente tem que relacionar as tabelas. Né? Eu não posso ter cada uma tabela com um conjunto de informações e não ter como associar. Então o que a gente faz? Bom, cada linha na tabela tem que ser única. Tá? E aí nós temos que definir um elemento nessa tabela que vai identificar cada uma dessas linhas. Esse elemento é a chave primária. Ele vai ser único e obrigatório, né? Todos os valores dos atributos que fazem parte da chave primária são obrigatórios e vão identificar cada uma dessas linhas. Quando eu preciso associar uma tabela com outra, essa tabela A com a tabela B, o que eu faço? Bom, eu posso pegar, por exemplo, a chave primária da tabela A e colocar na tabela B. Isso significa o quê? Bom, se eu tiver, por exemplo, um empregado A, que é chefe do departamento de compras, o que vai acontecer? Então eu vou colocar na tabela de setor o quê? O valor de chave correspondente ao empregado para dizer o quê? Bom, na tabela de setor eu vou olhar lá, bom, opa, o empregado é o número 459, então é o Leandro. O Leandro é o chefe do departamento. Esse é o raciocínio que a gente utiliza para fazer as associações, né? E aí a única chave que pode ser, ou o único atributo, conjunto de atributos que você pode transferir e duplicar em outra tabela, é exatamente o atributo da chave primária, no modelo relacional. Os outros, eles ficarão sempre numa única tabela. Ok, gente? Bom, outra coisa importante no modelo relacional é os elementos associados em termos de restrições, limitações. Por exemplo, limitações com relação à regra de negócio, a não existência de nulo, a obrigação de cada valor ser único, o conjunto de valores que um atributo pode assumir. Então, existe um conjunto de restrições que um banco de dados, né, deve atender para atender o modelo relacional ou para atender as regras de negócio de um determinado ambiente que a gente está modelando. Perfeito? Isso nós temos que prestar bastante atenção. Um sistema de gerenciamento de banco de dados nos facilita esse processo. Reparem, eu posso realizar uma operação qualquer que é inválida, né? Eu posso definir uma tabela, por exemplo, de alunos, onde eu não defino, por exemplo, que existe uma chave primária, e aí o que acontece? Eu posso definir os dados, eu posso duplicar, cadastrar o mesmo aluno várias vezes. Né? O sistema de gerenciamento de banco de dados vai me permitir fazer isso, já que eu não defini nenhuma regra, nenhuma restrição que proíbe isso. A partir do momento que, por exemplo, eu defino uma chave primária, obrigatoriamente todo atributo tem que ter um valor e a chave primária vai ter valor único, né, em toda a tabela. Consequentemente, eu já não vou conseguir mais duplicar. Esse é o raciocínio que acontece. Ou seja, você pode simplesmente definindo elementos, estabelecer várias regras. É muito mais fácil do que você programar isso aí, né, por exemplo, num Pascal. Criar o arquivo, ir lá, ler todo o arquivo, ver se o valor existe ou não existe. O que você faz usando o banco de dados relacional? Simplesmente em SQL, você define uma chave primária para isso. Né? Um atributo que é obrigatório, você simplesmente seta dizendo que ele não pode ser nulo. Então, várias restrições, se você quer garantir essas restrições, você vai e define no banco de dados, ok? No sistema de gerenciamento de banco de dados, quando você está definindo essa estrutura no MySQL. Tá? Entre outra propriedade, uma outra propriedade importante que nós temos que considerar é a questão da independência dos dados. Tá? O modelo relacional, por ele ser associativo e não através de navegação, o que acontece? Ele elimina a necessidade de você conhecer as estruturas. Tá? E você consegue fazer as operações independente da organização dela. Você consegue fazer o quê?
com que as aplicações, elas acessem as informações num nível lógico, e você pode fazer o quê? Bom, eu posso trocar de HD, eu posso mudar a minha estrutura de dados de X para Y, desde que o quê? Essa estrutura seja compatível com o modelo lógico. Ok, gente? Esse é o raciocínio básico. Muito bem. Agora, tendo essa visão geral, nós vamos passar aí para o professor Eugênio começar a nossa aula sobre SQL. Vamos lá, professor? Ok, professor Alessi, muito obrigado. Senhores, eu tenho a satisfação de dizer para vocês o seguinte: chegou o grande dia. A partir de agora, nós vamos entrar no mundo maravilhoso do DBMS e da linguagem SQL. Me acompanhe até o quadro, por favor. Objetivo dessa aula. Na real, tem um S aqui que poderíamos tirar. Nessa aula, o nosso objetivo é compreender a forma prática de criar banco de dados utilizando sistema de gerenciamento de banco de dados, que nós chamamos de DBMS, da maneira relacional, não é? Ou seja, a parte da linguagem SQL que permite criar e alterar esquema de banco de dados. A palavra esquema já foi bastante divulgada para vocês, né? Então significa que, na aula de hoje, o objetivo seria trabalhar com esquemas, fazendo criação de banco de dados. Ok? Mas, nesse momento, eu já gostaria de dizer a vocês que eu vou um pouco além de criar. Eu vou dar exemplos também de verificar o que foi criado, porque, na realidade, o banco de dados existe para que a gente faça consultas. As outras operações todas são consideradas, isso é um mal necessário, eu tenho que criar e tenho que botar dados, ok? Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês ficarem já motivados de ver o poder do SQL já desde a primeira aula, ok? Vamos continuar, então. Então, SQL. Vamos falar sobre a linguagem SQL, ok? Então, a linguagem declarativa de consulta SQL é um conjunto completo de comandos para definir, acessar e manipular banco de dados, sendo padrão mundial de fato e de direito. Muito bem. O que é que significa isso? Duas explicações para vocês. Primeiro, a palavra declarativa. Uma linguagem declarativa é uma linguagem de alto nível, onde nós não precisamos de maneira nenhuma dizer como fazer as coisas. A gente diz apenas o que fazer. Ok? Basta que se diga o que fazer. E ela faz. Ao contrário, por exemplo, da linguagem DAS que você estudou até agora, vocês estudaram, né? Pascal, ou Java, ou o que for, que são linguagens não declarativas. Você tem que especificar. Faça isso dessa maneira. A SQL não. Ela é declarativa, ou seja, basta dizer faça isso e como num passe de mágica, ela faz aquilo. Ok? Agora, quando fala padrão de fato e de direito, disse padrão de fato porque ela é usada universalmente. Todo mundo faz uso da SQL. E padrão de direito porque tem organismos internacionais que dizem que aquela linguagem é um padrão. Daí a frase, ela é um padrão de fato e de direito. Vamos continuar. A linguagem SQL, ela é dividida em 3 partes que eu vou detalhar para vocês, todas elas, começando pela primeira parte, que se chama DDL, que vem de Data Definition Language, que significa linguagem de definição de dados. Ok? Agora, o que é, para que serve, o que é que faz a DDL? Vamos ver aqui, ó. A SQL DDL, quer dizer, DDL é uma das 3 partes que compõe a SQL. Ok? Então, a DDL é um conjunto de instruções para definir, para modificar e para excluir
o esquema de relações do banco de dados. Ou seja, vai trabalhar no esquema. O DDL, o ADDL, pode definir, através de um comando chamado create, que nós veremos na aula de hoje, pode alterar o banco de dados através do comando alter, que também veremos na aula de hoje, e pode excluir, ou seja, eliminar, através do comando drop, que também veremos na aula de hoje. Ok? A outra parte, ou seja, a segunda das três partes do SQL, se chama DCL, que vem de Data Control Language, ou seja, linguagem de controle dos dados. E aqui embaixo a gente diz o que trata. Então, a SQL DCL, que é essa segunda parte, né, trata de aspectos relacionados à segurança do banco de dados, com instruções para controlar a autorização e direitos de acesso ao banco de dados. Ou seja, essa parte DCL, alguns autores até consideram como um subconjunto do SQL, não como uma parte tão importante como a anterior, né, porque ela trata da segurança e da autorização. Alguns dos senhores, eu já vi até, através de e-mails que mandaram, tentaram instalar o software que nós vamos usar para gerenciamento, que se chama MySQL, e tiveram um problema com segurança. MySQL, que é o sistema gerenciador que nós vamos usar a partir de hoje, e tiveram algum problema com a DCL, que não permitiu o acesso, porque provavelmente a pessoa estava com alguma informação fora do padrão, seja a senha ou seja o próprio login. A terceira parte que compõe o SQL, a gente chama de DML, ok? DML vem de Data Manipulation Language, que é linguagem de manipulação de dados, ok? A SQL DML é a linguagem de consulta, que é a ação principal que se faz em banco de dados, tá? E atualização interativa do banco de dados, tá? Isso essa coisa é baseada na álgebra e no cálculo relacional, mas vocês não precisam ficar assustados que eu não vou entrar nesse detalhe, não vai ser necessário, tá? E os comandos que a gente vai usar dessa parte chamada DML, nós colocamos aqui embaixo, são eles: select, insert, update, delete, commit, tem outros, mas por enquanto basta que a gente pense nisso aqui, ok? Essa parte é a parte que se usa mais, porque é a parte que nos permite obter resultados de consultas. Essa parte, ok? Então, para motivar vocês, para vocês já começarem a sentir o gostinho do poder do SQL, nós vamos iniciar com alguns exemplozinhos dessa parte, ok? Muito bem. Então, olha, nós vamos, na SQL, me perdoe, mostrar a forma geral dos comandos. Forma geral dos comandos. Ou seja, como são os comandos no SQL? A forma geral é assim, olha. A gente tem a palavra-chave, select, por exemplo. E do lado aqui tem uma lista de atributos. O que é select e o que é a lista de atributos? Select, não levem ao pé da letra não, mas você vai escrever a palavra select dizendo para o computador, me mostre, eu quero saber, eu quero ver. Aí eu escrevo a palavra select. E aqui, na lista de atributos, você pode pensar de uma maneira muito mais prática, assim, ó, o que, quer dizer, eu quero ver o que. O que é que eu quero ver? Então eu boto aqui, se eu quero ver o nome de alguém, eu boto nome. Se eu quero ver o endereço de alguém, eu boto endereço, e assim por diante, ok? Então select é isso, mostre para mim. Mostre o quê? O que vocês quiserem ver, ok? E esse from é uma cláusula do select que vai indicar
isso aqui. Isso aqui é o quê? Isso é a tabela da onde eu quero ver alguma coisa, não é? Imagina que eu tenho uma tabela de empregados. Então eu boto select, nome, from, empregados. Então eu vou ver os nomes que estão na tabela do empregado, né? Ainda tem uma outra coisa chamada where, e aqui condições, que nada mais é do que um filtro, ou seja, eu vou querer um subconjunto daquele conjunto. Se eu disser assim, por exemplo, select da tabela de professores, os nomes, mas só os professores de TAD. Então esse where, eu vou dizer aqui na condição, que eu só quero os professores de TAD, ou seja, eu filtrei daquele enorme conjunto um subconjunto, ok? É bem simples. Todos os comandos são assim. Você já pode estar olhando e imaginando, pô, quando eu fazia isso no Pascal era um negócio cheio de coisa, né? Não é uma coisa bem... Isso aqui é muito simples, como eu prometi a vocês na primeira aula e vou mostrar a partir de agora, ok? Então, olha, eu vou dar uma visão geral para vocês, ok? Eu vou dar uma visão geral de como se faz consulta usando a linguagem SQL, tá? Então eu tenho que dizer para vocês primeiro uma coisa que é assim, olha, eu conheço, porque existem, duas escolas de maneira de você ensinar alguma coisa para alguém. Uma escola se chama escola francesa, que consta no seguinte, você vai ensinar um assunto, então você pega uma parte daquele assunto, uma parte pequena, e explora até o fim. Então o cara sai da aula doutor naquele assuntozinho ali. Depois pega um outro assunto que compõe esse assunto enorme e explora até o final. E assim vai. A escola francesa é isso. Começa a detalhar as partes sem ver o todo. A escola americana é diametralmente oposta. Ela começa mostrando o todo, mas não mostra detalhe nenhum. Mas mostra o todo. Você sai dali, pô, eu tenho uma ideia do que é aquilo. Agora alguém pergunta, e como é que detalha aquela coisa? Não sei, ainda. Ok? Eu vou usar a escola americana nessa aula. Por quê? Porque eu quero incentivar vocês a saírem daqui, e eu faço um compromisso com vocês, vão sair daqui sabendo como faz isso. Eu prometo para vocês. Ok? Então vamos ver. Então, olha, eu vou usar a estratégia da escola americana, que é essa que mostra o todo, para depois mostrar os detalhes da parte, tá? Então, olha, eu vou mostrar o conteúdo da tabela América. Então, olha só. Eu criei uma tabela chamada América, que eu não sei nada sobre ela. E eu quero saber o conteúdo dela. O que é que eu faço? Olhem como é simples. Eu faço isso que está aqui, ó. Atenção como é simples. Select from América. Vocês lembram que eu acabei de dizer que select significa mostre para mim, por favor, o que está na tabela América. Como eu não sei o que está na tabela América, eu boto o coringa aqui. Eu digo, olha, cara, mostra tudo que está lá dentro para mim. Eu dei só esse comando. E olha o que acontece. Acontece isso. Ele me mostrou, com um único comando, me mostrou, olhem e vibrem com isso, como eu vibro. O que é que tem aqui? Tem a tabela América, tem um nome. Eu não sabia que tinha nome lá dentro, nem preciso. O comando me permite essa flexibilidade. Ele mostra o nome. Quais são os nomes que tem? Tem a Argentina, tem a Bolívia, tem o Brasil, tem o Canadá. Quais são as capitais que tem? Buenos Aires, como capital da Argentina, La Paz, da Bolívia, e assim isso que vocês estão vendo aqui. Região. Região, quer dizer, Buenos Aires está na América o quê? América do Sul. E La Paz? Também. E Brasília? Também. E Ottawa, que é a capital do Canadá? Na América do Norte. E assim, coloquei nessa tabela, são dados reais, atenção, mas são dados defasados, ok? Mostra aqui também a área e a população. Ou seja, nessa linha inteira aqui, eu tenho dados sobre Buenos Aires. Que dados? Eu tenho o nome do país, a capital do país, a qual América ela pertence, qual é a área dela em quilômetros quadrados e qual é a população. Como vocês são pessoas que conhecem a geografia do Brasil e história, tudo vem aqui, o Brasil, ó. Capital Brasília, está na América do Sul, todo mundo lembra que tem 8 milhões e 500 mil metros quadrados, não é verdade? É. Agora, 150 milhões de habitantes, a gente sabe que não é mais verdade, já estamos lá por 180. Mas mostra aqui. E eu vou mostrar a parte seguinte, que é só apertar aqui.
estou mostrando para vocês a parte seguinte do que tem no arquivo América. Quer dizer, além daqueles dados que você... Quer dizer, além daqueles registros, né? Cada coisa daquela é uma instância, né? Além daquela instância, ainda tem mais essa. Ainda tem a Guiana, tem a Jamaica, tem o México, Nicarágua, Paraguai, Peru, Uruguai, United States e Venezuela. Quer dizer, isso é o conteúdo da tabela América. Ok? Muito bem. Olha só. Vocês viram como é simples, com um único comando. Eu não sabia nada, eu só sabia que tinha uma tabela chamada América. Agora eu já sei bastante coisa sobre ela, né? Uma coisa muito simples, qualquer pessoa faz isso na boa. Tá? Mas eu vou mostrar mais coisas ainda, para mostrar mais poderio disso, sem dar muito detalhe para vocês, porque não precisa, ok? Vamos ver mais exemplos. Então, imagine assim, eu quero contar o número de países naquela tabela. Muito bem, como faz? Assim, ó. Veja só, select, lembrem isso, é sempre. O que é que eu quero? Eu boto aqui. Isso aqui eu vou explicar daqui a pouquinho. Aí eu vou dizer, da tabela América, na verdade, eu estou dizendo, olha, me mostre alguma coisa da tabela América. E eu disse para vocês que essa parte aqui no meio é a coisa que eu quero ver. Então eu vou usar uma função chamada count, que é para contar, tá? Eu digo select, mostra o quê? Conte, eu mando ele contar. E diga que o resultado da coisa que ele contou, eu quero que chame de número de países. Eu digo só isso, nada mais. O que é que ele faz para mim? Faz isso, ó. Ele me disse, pronto, nessa tabela que você quer, tem 18 países, tá bom? Tá feliz? Tô. Eu digo, tudo bem, vamos ver mais coisa ainda, tá? Eu digo assim, já que ele é tão bonzão como o professor está dizendo, vou explorar um pouquinho mais. Aí eu vou dizer assim, me mostre, por favor, as regiões que tem na tabela. Né? Me mostre. O cara, mas as regiões, será que dá para saber? Dá, e muito melhor. Por quê? Porque vocês viram que tem a região norte e a região sul que se repetem milhões de vezes, né? Então não precisa mostrar tão complicado, basta fazer isso. Ó. De novo, veja como é simples. Select, né? Da tabela América. Agora, o que eu quero que ele mostre da tabela América? Eu quero que ele mostre região, mas distinct, só as que são diferentes. Só isso. Então, está aqui, ó. Região que tem na tabela. Sul, norte. Imaginem, e caiam para trás, se vocês tivessem que fazer isso com Pascal, por exemplo. Imagine. Estava todo mundo arrancando cabelo. Aí, professor, mas que negócio difícil e tal. Aqui, está aí, ó. Não tem o que fazer. Tá certo? Quer dizer, tem. A coisa é muito simples, mas tem uma série de detalhes que a gente vai ver no decorrer das aulas, ok? Vamos ver mais exemplos desse ainda, ok? Para que vocês fiquem mais motivados, que é esse o meu objetivo nessa aula. Eu quero saber quantos países por região. Olha só, eu quero saber isso. Quantos países por região? Como que eu faço? A mesma ladainha, olha só. Olhem bem. Select é nosso amigo de sempre, né? Guardem esse nome que ele vai ser amigo de vocês. Da tabela América. Muito bem. Agora, o que é que eu quero que selecione? Eu quero que selecione a região. Aqui eu boto o nome. Professor, se eu não souber o nome. Se não souber, bota select asterisco que você fica sabendo. Ok? Eu quero que mostre a região e quero que conte, tá? Quantas regiões tem. E eu quero que o nome desse resultado seja número de países. Tá? E aí, como eu quero saber por país, eu digo assim, group by, que é uma outra palavra que nós vamos aprender na hora certa, group by região. Eu estou dizendo, mostra as regiões, quantas tem, grupada por região. Aperta uma tecla e ele dá isso para a gente. Ó. Região, tem a região norte. Quantos países tem? Tem 7. Se quiserem contar, volta no slide e conta. E a região sul tem 11. Vocês estão vendo aqui, tá certo? Então, senhores, os senhores estão vendo como é simples de fazer isso, como eu tinha prometido a vocês, e vocês estão vendo agora. Os meus alunos presenciais, eu digo sempre para eles o seguinte, olha, não acreditem em nada do que eu fale, até que vocês comprovem, tá? E eu peço a vocês a mesma coisa. Não acredite só porque o professor falou, não. Você vai, testa, o professor falou e funcionou. Então você diz assim, eu aprendi isso, eu aprendi, não foi o professor que me ensinou, fui eu que aprendi. Ok? Eu gostaria que vocês fizessem assim. Vamos ver mais um exemplo ainda, ok? Ó, imaginem que eu quero ver a tabela América
por ordem decrescente de população. Imagine para fazer isso com outra linguagem. Meu Deus, meu Deus. E aqui, ó, o que é que eu faço? Vejam como é simples, senhores. Vejam que simplicidade irritante. Olha, eu boto select, eu quero todo mundo, então eu boto aqui, da tabela América, vocês já sabem isso, aí eu digo order by, quer dizer, classificado por população em ordem decrescente. E sai para o abraço, é. Está aqui, ó. Olhem, por favor. Tá? Eu tenho a mesma tabela de antes, vocês estão vendo aí, a mesma tabela de antes, mostrando, ó, USA, Washington, Norte, tem 249 milhões. Está em primeiro lugar porque eu pedi que ordenassem desse jeito. Depois vem 150 milhões, que é o nosso querido Brasil. Abraços aos brasileiros todos. Depois vem o México com 88 e assim por diante. E é claro que essa tabela ela é grande o suficiente para não caber numa tela só. Então, eu simplesmente dividi em duas, mas quando eu apertar esse botão, ele mostra o resto da tabela. Ok? Mostra o resto da tabela. Bom, os senhores viram, tiveram uma amostra do que eu prometi naquela primeira aula, não é, desse novo mundo, que é o mundo do SQL. Okay? Tendo visto isto, eu agora vou convidar o nobre professor Alessi para entrar em cena e fazer os comentários que ele achar pertinente e responder as perguntas que porventura chegaram. Professor Alessi, por favor. Olá. Vamos lá então, gente. Um detalhe para vocês. No Sofia foi colocado lá um tutorial para a instalação do MySQL, que será o banco de dados que nós utilizaremos aqui. Procurem já instalar para começar a trabalhar com ele. Ok, gente? Não se esqueçam, leiam passo a passo, está bem detalhado lá. Se tiverem qualquer problema, questionem os web tutores. Eu gostaria de responder aqui uma pergunta do Michael. Ele ficou com dúvida a respeito do asterisco. Bom, a ideia do asterisco é o seguinte. Bom, eu não sei que informações tem uma determinada tabela. Eu quero ver essas informações. Então, o que você faz? Você coloca select, no lugar de dizer quais são as informações, você coloca um asterisco. Como bem colocou o professor Eugênio, um asterisco é um coringa, ou seja, vale tudo ali. O que tiver, vai aparecer. Então, essa é a ideia. Por exemplo, from, a tabela pode ser alunos. Então, select, asterisco, from, alunos. Então, vai selecionar tudo que tiver na tabela alunos. Automaticamente, você vai ter uma listagem com todos os atributos. Ah, mas não é isso que eu quero. O que você faz? Bom, agora você está vendo quais são os nomes das colunas e aí você vai selecionar aquelas que você deseja, numa segunda consulta. Ok, gente? Muito bem, professor Eugênio. Vamos lá? Ok, professor Alessi, muito obrigado. E, senhores, vamos voltar agora para aprender outros aspectos que vocês podem estar na cabeça imaginando. Ah, professor, muito bonita essa coisa aí, mas eu não tenho essa tabela que o senhor fez, que fez esses dados aparecerem. É verdade, vocês não têm, mas vocês estão doidos para ter, não é? Então nós vamos saber como obter essa tabela e agora nós vamos usar os comandos de criar banco de dados e criar tabelas, ok? Sempre através de exemplos, e eu vou dar exatamente o exemplo que vocês viram, para que vocês se deliciem criando essas tabelas nos seus computadores em casa hoje à noite, tá? E fazendo as consultas que a gente mostrou aqui, ok? Vamos ver então. Então, olha, agora nós vamos trabalhar com DDL, não é? Nós trabalhamos antes com DML, foi manipulação, né, para consulta. Agora é definição, é Data Definition Language. Então eu vou querer fazer o seguinte, ó, criar um banco de dados e eu vou chamá-lo de BD, porque eu quero chamar ele de BD, ok? Como é que se cria um banco de dados usando SQL? E atenção, que eu vou dar para vocês a forma prática. Eu não vou querer encher vocês de teoria, tá? Eu vou dar o prático e à medida do possível e do necessário, eu vou ensinando o restante das coisas. Então, olha só. Pronto. Acabou. Create esquema BD. Está criado o banco de dados, com esse comando único aqui, ó. Create, que é o comando de criar, esquema, lembram que o banco de dados a gente vê que é o esquema do banco de dados? E eu botei aqui BD, ou seja, eu criei um banco de dados chamado, porque eu quis BD, ok? Uma observação, eu estou usando, já falei, mas vou repetir, um sistema chamado MyTabel.
MySQL, que todos vocês, eu gostaria que já estivessem com ele, porque ele está disponível já há muito tempo na nossa ferramenta do Sofia, e nós vamos trabalhar com ele, tá? Então, esse comando aqui vai funcionar 100% dentro do MySQL, ok? Se vocês quisessem, ao invés de esquema, escrever database, funcionaria do mesmo jeito, mas não preciso detalhar para vocês isso. Basta dizer isso. Aqui cria o banco de dados, ok? Bom, e se eu quisesse eliminar o banco de dados BD, ao invés de criar? Ô, professor, eliminar deve ser muito difícil, né? Eu digo, não, não é. É tão simples quanto isto aqui. Drop, esquema, BD. Isso é tudo que eu tenho que fazer. Não é simples? Drop, tá? Esquema, BD. O create cria e o drop elimina ou destrói o banco de dados. É muito simples, como vocês estão vendo aqui, ok? Muito bem. Então agora, a tal tabela América que vocês não têm, mas estão doidos para ter, eu vou criar agora. Criar a tabela América no banco de dados BD. Nós só podemos criar uma tabela num banco de dados. Lembram, né? O Alessi explicou. Né? Muito bem. Como que faz isso, professor? Fiquem tranquilos, vão vendo aí, eu vou explicar para vocês. Não se assustem com o tamanho do comando, porque é tudo do mesmo jeito. É uma coisa repetida N vezes. Fiquem frios que isso é muito simples. Ok? E eu vou explicar agora para vocês. Bom, para criar é sempre create. Então, create. Eu quero criar uma tabela, escreve table. Essa palavra aqui, que significa tabela em inglês. Muito bem. Aqui, eu vou dizer, poxa, essa tabela tem que ser no banco de dados BD. Eu indiquei aqui. Boto um ponto para dizer que nesse banco de dados eu posso ter várias tabelas, mas eu só quero uma. E o nome dela eu quero que seja América. Beleza! Eu disse que cria uma tabela chamada América. Tá? Agora vejam vocês. Tabela chamada América. Imagine que fosse vocês que eu dou essa instrução. Cria a tabela chamada América. O cara, pô, o professor está me gozando. Tem que me dizer o que é que tem nessa tabela, não é? Tem que dizer que tem um nome, né? Então vamos dizer isso, ok? Então eu digo, ó, nessa tabela eu quero um nome, eu quero uma capital, eu quero a região, eu quero a área e eu quero a população. Então eu estou dizendo quais são os atributos, lembram da primeira aula? Os atributos dessa tabela são essas. Por quê? Porque eu quero mostrar a mesma tabela que eu usei. Muito bem, mas ele ainda não fica satisfeito, precisa de mais coisa. Eu vou dizer, o nome é um varchar 15. Aí todo mundo, professor, eu nunca ouvi falar em varchar. Eu digo, ótimo, vamos ouvir falar agora. Ok? Então, varchar equivaleria ao string que vocês estudaram lá em outras cadeiras. Ok? Então, varchar é o string. E 15 é o número de espaços reservado para aquele nome. Então, eu quero um nome de alguma coisa, eu quero no máximo 15. Uma observação muito importante, porque eu recebi algumas consultas de pessoas que ainda não têm o conhecimento e fizeram uns erros bem fortes. Então, eu vou explicar. O varchar só deve ser usado se o nome que a gente quer atribuir for maior do que 10, tiver mais do que 10 espaços. Porque menos do que 10, você está perdendo espaço. Porque o varchar é assim, ele diz, olha, só usa o que for necessário, só usa o espaço necessário, desde que seja maior do que 10, porque 10 bytes, precisa para controlar. Okay? Então é bobagem das grandes. A gente dimensionar, por exemplo, sexo como varchar 1. Bobagem. Sexo tem que ser char 1. Tudo que for menor do que 10 e que for do tipo string, senhores, usem o tipo char. C-H-A-R. Se for maior do que 10, vocês usam varchar, pela vantagem. Imagina, eu tenho um nome assim, o Brasil é o maior país da América do Sul. Se eu usar varchar 20 e precisar de 50, ele bota 50 na vontade. E se for, por exemplo, USA, United States, ele só usa os 10 que ele usa e mais 3, usa só 3. Ele só usa, o varchar só usa o estritamente necessário, ok? Desde que seja maior do que 10. Então, fiquem atentos a isso, vamos continuar vendo. Então, eu estou dizendo varchar 15, quer dizer, 15 posições para escrever um nome. A capital, eu também quero um varchar de 15, ou seja, o nome da capital, no máximo 15 espaços, 15 letras. Região, que só pode ser norte, ou sul, ou leste, eu botei char 5. Botar varchar aqui
a pessoa está mostrando duas coisas. Primeiro, que não conhece, e segundo, está desperdiçando área em disco. Tá? Muito bem. Área, eu boto dobro. Dobro significa, equivaleria mais ou menos ao float, ao real, o real do Pascal. Não é? E a população também dobro. Por que eu escolhi isso? Porque a população é número, não é? A população é um número. A área também é um número, então tem que ser numérico. E dobro é um tipo numérico, não é? E por isso que eu escolhi aqui. Agora, outra observação. Ó. Aqui tem default norte. Aqui eu estou dizendo, olha, eu quero na tabela que tenha a região que eu vou usar no máximo 5 caracteres para ela. Agora, se o aluno ou a pessoa que está usando não botar nada, ele bota, o sistema bota sozinho o norte lá. O default quer dizer, se alguém não disser nada, você use o default. Ok? Muito bem. Aqui a área. Se eu não disser nada, eu quero que a área seja 0. O banco de dados, quer dizer, na realidade o DBMS, que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, faz isso sozinho, porque eu mandei ele fazer. Mesma coisa aqui, ó, o default é 0. Ok? Muito bem. Aqui eu digo not null, para dizer que esse atributo não é permitido que seja nulo. Ele tem que ter um valor. A mesma coisa aqui, ó. Eu não permito que alguém tente preencher uma capital e deixe em branco. O sistema não vai deixar. Vai dizer, olha, meu amigo, você está cometendo um erro, por favor, vai lá. Ele é muito educadozinho, sabe? Por favor, vai lá e corrige aquilo, ok? E para finalizar a criação, a gente diz isso aqui, ó. Isso aqui significa chave primária, tá? Chave primária, nome. Em outras palavras, eu estou dizendo que o nome que é esse atributo aqui, ó, o nome é a chave primária. Vocês lembram que chave primária é uma coisa que é única, não é? Então, isso aqui, em outras palavras, eu estou dizendo que só pode ter, não posso ter 2 países com o mesmo nome. E não existe mesmo, né? Não pode ter. Então, isso aqui é chave primária. Só existe um país com aquele nome. E eu estou especificando isso para o DBMS. Se alguém, por engano, botou o país Brasil e depois novamente quer botar o país Brasil, o DBMS vai dizer, meu amigo, me desculpe, mas isso não é permitido. Ok? Muito bem. Aqui, ó. Eu quero apagar a tabela América do banco de dados. Vocês viram que a tabela América está criada. Aquele comando create me permitiu fazer isso. E eu quero agora apagar. Ok? Então, simplesmente, ó. Drop table, BD, América e acabou. Está apagada a tabela. Tá? Drop table. É só isso. É muito simples. Ok? Agora eu faço uma observação para vocês. Eu boto aqui, verificar a existência da tabela. O que é que eu quero dizer com isso? Eu posso mandar apagar uma tabela que a tabela não existe. Então vai dar um conflito. Eu mando fazer uma coisa que não é possível. Então a gente tem um recurso muito simples para evitar isso. E eu vou mostrar para vocês agora. É só escrever isso aqui, senhores. Ó. Só isso aqui. Eu digo, drop table if exists. Apague a tabela se ela existir. E aqui embaixo, não precisa vocês olharem, porque é a mesma coisa que eu já mostrei antes, tá? Quer dizer, eu apaguei a tabela e agora eu estou mandando criar de novo. Eu apaguei por alguma razão. Digamos que eu não gostei, que o nome não era Vachar 15, era Vachar alguma outra coisa. Então eu mandei apagar e mudei aqui para, sei lá, 45, ou para o número que vocês acham conveniente, ok? Então é importante vocês fazerem esse teste antes de mandar fazer uma operação de deleção, ou seja, de apagar. Manutenção na tabela América, ok? Manutenção. Então vejamos, ó. Manutenção é o comando alter table, tá? Então eu estou dizendo, altere, manutenção é alterar, mexer em alguma coisa. Altere a tabela América que está no banco de dados BD. Aí o cara disse, muito bem, estou às suas ordens, o que é que você quer que eu faça? Eu digo, modifique a coluna região para char 15, ok? E bota ainda default central. Vou explicar para vocês rapidamente o que é isso. Eu não gostei do tamanho da região, tá? Então eu mandei aumentar e disse que o default agora é central. Quer dizer, se alguém não botar nada quando especificar a região, o sistema gerenciador bota a palavra default, que é central, quer dizer, ficaria América Central. É isso. É muito simples, como vocês estão vendo aí.
Agora, sintaxe global do Create Table, ok? Sintaxe global. Então, olha, eu pediria que vocês, primeiro, não se assustassem, porque a sintaxe é global. Quer dizer, se o cara precisar usar tudo, vai usar essas coisas todas que tem aqui. Mas na prática, vocês vão usar um subconjunto muito pequeno disso aqui, como eu mostrei nos exemplos até agora. Então, eu vou explicar por desencargo de consciência, mas não precisam ficar assustados com nada. Então, o comando é global, né? Isso aqui faz tudo. Mas não é preciso fazer tudo isso. Eu boto Create Table e aqui o nome da tabela, né? No nosso exemplo lá foi América. Vocês podiam criar tabela de pessoa, tabela de aluno, tabela de funcionário. Então, viria o nome conveniente. Aqui, você viria o nome de uma coluna, que lá nós tínhamos país, capital, e aqui viria o nome da coluna, tá certo? Aqui viria o tipo do dado, quer dizer, essa coluna é o quê? Ah, no exemplo lá era um varchar de 15. Aqui podia ser um double, podia ser outra coisa. E pode ter também, ó, not null. Ou seja, essa coluna pode ser not null. E pode ter um default, que você especifica aqui o default. O default, lembram, né? Eu digo, olha, se você não botar nenhum dado, assuma o valor que está aqui. Tá certo? E posso ainda botar essa cláusula, que traduzindo é único. Quer dizer, eu quero que esse valor seja único. Ok? Então, isso aqui, senhores, fiquem bem tranquilos, porque daqui para baixo é repetição disso. Quer dizer, aqui eu crio uma coluna, aqui eu crio outra, e mais outra, e mais outra, e quantas eu quiser. Ok? Como vocês viram no exemplo, eu criei lá a coluna nome, depois a coluna capital, depois a coluna área, depois a coluna região e assim por diante. Muito bem, então esse comando faz isso, tá? Agora, ele pode ter, você pode especificar na tabela uma restrição. Constraint é restrição. Nessa restrição, você bota o nome da restrição e diz, o que é que eu quero que seja isso? Ah, eu quero que seja uma chave primária. Ok? Seria isso. E aqui o nome da coluna que vai ser chave primária, que no exemplo que eu dei lá para vocês era o nome do país. E no exemplo que vocês vão fazer, pode ser o que vocês quiserem. Tá? Ainda continuando, não é? Continuando o Create Table, nós vamos ver o que é que teria em seguida. Né? Em seguida teria outra restrição, vejam bem, eu vou repetir, eu vou até sair daqui e até a frente para dizer para vocês o seguinte, não precisa usar aquilo tudo. Só em algumas aplicações que vocês vão usar o que for necessário para aquela aplicação. Ali é a forma global, quer dizer, o que você imaginar, aquele comando faz. Mas você precisa de tudo aquilo? Não. Quase nunca você precisa de tudo aquilo, ok? Precisa de coisas bem simplesinhas dali, mas vou mostrar para vocês entenderem o que é, tá bom? Vamos lá. Então, restrição. Eu dou um nome para ela, à vontade, e digo foreign key. Isso aqui significa chave estrangeira. Foreign key significa chave estrangeira, que vocês sabem muito bem já o que é. Né? E aqui eu dou o nome da chave estrangeira, ok? E eu digo, essa chave estrangeira referencia uma tabela, né? Porque sempre uma chave, lembra que o professor Alessi explicou há pouco? Eu tenho uma chave primária em uma tabela que vai ser estrangeira na outra. Então eu tenho que dizer a outra. Eu digo, referencia a outra tabela, tá certo? Com esse nome. E ainda pode dizer mais duas coisinhas aqui, ó. Uma é on delete, quer dizer, se eu quiser apagar alguma coisa, aí eu tenho três possibilidades aqui, ó. Restrict, cascade e set null. Eu vou mostrar para vocês o que é que significa cada uma. Quando a gente quer apagar uma coisa, o banco de dados tem mecanismo de controle. Se eu botar restrict, significa, se eu quero apagar uma coisa que tem dependente, ele não deixa. Tipo assim, eu quero apagar um funcionário que está alocado num determinado local. Ou é a relação de pai para filho. Eu não posso apagar nunca o pai se ele tiver filho. Não pode, ele não deixa. Ok? A outra, que é cascade, que é em cascata, permite. Só que ele faz assim, se eu mandar apagar um pai, ele apaga tudo em cascata que depende daquele pai, para o sistema não ficar inconsistente. E o set null significa, se eu apagar alguma coisa, nos lugares onde tem dependentes, ele bota null. É isso que faz aqui, ok? Muito bem. On update é a mesma coisa, que quando eu for apagar, tem isso, e quando eu for adaptar, quer dizer, fazer uma manutenção, tem a mesma coisa. E ainda tem essa possibilidade de chave única aqui.
Ok? Muito bem. Agora vamos ver a sintaxe global do alter table. As mesmas considerações são válidas para aqui, ou seja, vai ter um monte de coisa aqui embaixo, mas vocês vão usar, nunca vocês vão usar tudo de uma vez só, ok? Esse monte é o seguinte, ó. Vamos ver. Você tem alter table, né? Aí você dá o nome da tabela, quer dizer, eu quero alterar essa tabela. Mas eu quero alterar o quê? Várias coisas eu posso. Eu dou drop, quer dizer, eu quero alterar eliminando. Eliminando o quê? Eu dei o nome da coluna. Então significa, nessa tabela eu eliminei essa coluna. Beleza. Mas eu posso acrescentar uma coluna, e nesse caso eu uso o add, adicionar uma coluna, dou o nome da coluna. Tá? Eu posso mudar o nome de uma coluna. Imagine que eu não gostei do nome. Aí eu vou dar um rename e boto o nome da coluna e o novo nome da coluna. Então significa que naquela tabela tinha um nome A e eu não gostei do nome A e chamei de Ana. Então eu boto rename a Ana. É isso aí. Ok? Mas continua ainda. Continuação desse mesmo comando. Ok? Aqui, ó. Eu posso modificar. Tá? Vocês viram que eu podia dar um drop, quer dizer, apagar, podia alterar. Agora eu vou modificar. O que é modificar? É dizer, por exemplo, que essa coluna agora é desse tipo de dado. Eu não quero mais aquele, eu mandei mudar. Tá? Eu digo, modifique essa coluna para isso aqui, ó. O tipo é esse, aí pode ser, por exemplo, char5, e boto not null, ok? E boto com um default, tal, quer dizer, se quiser usar um default. Posso também adicionar o quê? Uma chave primária, está aqui, e posso também mandar apagar uma chave primária. E ainda tem um pouquinho mais aqui nessa. Na alter table, vai acabar agora, ainda posso mandar adicionar, ou seja, eu estou fazendo uma manutenção na tabela. Aí mandei adicionar um foreign key, quer dizer, disse que quero uma chave estrangeira. Quero botar uma chave estrangeira. Aí botei. Sempre que tem uma chave estrangeira, eu tenho que dizer, essa chave se referencia a quem? Aí eu uso essa outra cláusula e digo a quem. Ok? E posso também apagar a chave estrangeira. Ok? Dizendo os mesmos parâmetros. Ok? Bom, senhores, essa é a forma geral, mas eu tranquilizo a vocês todos que isso está escrito na apostila, tá certo? E que vocês bastam saber o que vocês vão usar. Não queiram abarcar o mundo com as mãos, queiram ir passo a passo e fazendo com consciência o que estão fazendo. Então, nesse momento, eu chamo o professor Alessi para as considerações que ele tem a fazer. Professor Alessi, por favor. Gostaria de salientar, exatamente como o professor Eugênio colocou, não queiram abraçar o mundo com as mãos. Qual é a melhor maneira de aprender SQL? Vocês começam a elaborar consultas. À medida que vocês necessitarem de novos elementos, vocês verificam a estrutura geral, vejam o que precisam usar, e à medida que vocês forem utilizando, vocês vão gravando. Daqui a pouco vocês sabem a estrutura completa, sem nenhuma preocupação. A ideia é exercitar. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês o seguinte. Eu recebi alguns e-mails aí perguntando onde eu poderia baixar o SQL. A ideia é o seguinte, o SQL é a linguagem, gente, tá? Não a linguagem em si. O ambiente que você vai utilizar para fazer a programação em SQL seria o sistema de gerenciamento de banco de dados ou alguma linguagem onde você pode embutir o SQL, ok? Bom, então o que vocês vão baixar? Nós vamos utilizar diariamente aí no processo de exercício, né, que vocês deverão utilizar em casa, é o quê? O MySQL. Né? Então vocês devem baixar o sistema de gerenciamento de banco de dados MySQL. Existe no Sofia um tutorial explicando passo a passo qual é o endereço onde ele se encontra, qual é a versão que você tem que pegar e qual é o processo de instalação. Só tomem cuidado no processo de instalação para verificar direitinho as senhas para poder conseguir entrar de maneira consistente. Senão ele não vai deixar, tem que ser autorizado. Ok, gente? Bom, além disso, né, lembrem-se, a semana que vem nós temos a prova, né, primeiro horário, não se atrasem porque você não vai ter a prova substitutiva, não, a segunda prova, tá? Como sempre teve antes. Além disso, eu gostaria de lembrar também das duas ferramentas que vocês terão no ambiente Sofia. Né? O chat, que é global, né? E o fórum, que vai ser por disciplina. Lembrem que vocês podem postar temas no fórum, ok? E mais uma coisa, nessas duas ferramentas nós não teremos a participação dos web tutores. Então, se vocês tiverem alguma dúvida específica ou
precisarem de ajuda do webtutor, vocês continuem acessando o portal normalmente. Tá? Mais uma pergunta aqui, nós tivemos também uma questão a respeito da utilização de ser sempre maiúscula ou minúscula. O professor Eugênio adotou um padrão de escrita dos comandos em SQL como sendo maiúsculas. O SQL, né, nos bancos de dados, ele não é case sensitive. O que significa isso? Que você pode escrever em maiúscula, minúscula, botar uma letra maiúscula, outra minúscula, sem nenhum problema, ok? Outra coisa, a questão ali de usar o apóstrofe. Você pode usar o apóstrofe ou aspas, tá? Tanto faz, ele aceita os dois, ok, gente? Bom, então, por hoje para mim é só, né? Boa noite para vocês, façam os exercícios, estudem, se tiverem dúvidas, conversem com os webtutores. Professor Eugênio, vamos continuar então? Ok, professor Alessi, muito bem lembrado das observações que você fez aí para os alunos. E eu quero convidar vocês, prezados alunos, para fazermos uma recapitulação muito rápida, tocando os pontos mais importantes que vocês merecem que eu destaque, ok? Vamos ver aqui no quadro. Olha, essa figura aqui está escrito DDL, né? Que é de Data Definition Language, né? Que a gente faz para trabalhar no esquema da base de dados, não é? Esquema. Não esqueçam disso. É aqui que a gente cria banco de dados, é aqui que a gente cria tabelas, etc. Né? Essa parte central aqui, DCL, que vem de Data Control Language, né? É para você fazer a segurança do banco de dados. Se você quiser, digamos, não permitir ou proibir, se você quiser proibir que alguém acesse o banco de dados, você informa aqui quem pode acessar e quem não pode acessar o banco de dados, ok? E essa aqui, a DCL, né, ela trabalha nas visões, aqui em cima, as consultas no banco de dados, você vai fazer aqui que você faz consultas. Essa parte aqui de cima é a consulta propriamente dita, não é? Aqui é para fazer consulta. DML vem de Data Manipulation Language, ou seja, linguagem de manipulação de dados. Na realidade, vocês já devem ter sentido que isso aqui é o que se precisa mais, é o que se utiliza mais, né? Todo mundo quer saber alguma coisa, e para saber alguma coisa, com a linguagem SQL, a gente usa o DML, tá? Que foram aquelas consultas que a gente viu. Agora, é claro, para que eu possa fazer alguma consulta aqui, alguma pessoa deve ter trabalhado aqui, criando o banco de dados, criando as tabelas e povoando a tabela, que significa botar os dados na tabela, que é um assunto da nossa próxima aula, ok? Então, com isso, eu vou passar para vocês o gabarito e me despeço de vocês, agradecendo a atenção. Espero que vocês estudem, não deixem de forma alguma de instalar o MySQL, quem não fez ainda, e de estudar um pouquinho sobre ele. Um abraço para vocês. Educom, educação superior com alta tecnologia.